Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar de um momento delicado, que é o momento da perda de um ente querido, de um amigo. Infelizmente, todos nós vamos passar por isso. A nossa associada, a Memorial Necrópole Ecumênica, ela tem todo um trabalho humanizado para essa questão. Por isso, nosso convidado de hoje é o gerente de relacionamento, Sérgio Lascani. Sérgio, queria agradecer muito a sua presença hoje aqui no programa. Eu que agradeço o convite e espero poder ajudá-los a esclarecer uma série de dúvidas. Sérgio, como eu disse, o momento da morte é um momento muito delicado e a gente sabe que o Memorial ele tem todo um trabalho humanizado em relação a isso. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês trabalham para deixar esse momento menos difícil, né? Olha, por exemplo, você pode ter uma ideia. Às vezes a pessoa está visitando um parente, então existe o pessoal que faz a manutenção nos andares. Às vezes é uma senhora, uma senhora de idade que tem dificuldade de locomoção. Essa pessoa, ela tem o trabalho de pegar aquele arranjo de flores, colocar para aquela pessoa. Então, é uma coisa que você já ameniza. Quando você vai fazer um sepultamento, as pessoas vão todas uniformizadas e mantêm o silêncio, que é uma questão de respeito. Você entra numa administração e quer informações sobre documentação e tudo, as pessoas te instruem. Você entra num plantão de vendas, as pessoas vão procurar, de todas as formas, te orientar da melhor maneira possível para que você possa saber o que fazer ou não. Tudo isso se resume a uma única palavra: acolhimento. É o que a gente faz. Então, o Memorial existe há 40 anos, sempre acolhendo o pessoal de toda a Baixada Santista. Então, o nosso principal foco é o ser humano. Eu até estava comentando com você que quando eu fui no Memorial a primeira vez eu me senti acolhida, assim, parece que, porque a gente tem aquela ideia, nossa, morrer alguém vai um lugar mórbido, um lugar difícil, e ali é um lugar tão suave, tão ameniza mesmo a dor, né? Primeiro que você tem total harmonia com a natureza. Então você tem lago com carpas, você tem o viveiro de pássaros, você tem o próprio contato com aquilo ali, por incrível que pareça, em Santos é uma coisa rara, aquilo é Mata Atlântica ainda. É uma coisa raríssima de você encontrar aqui. Além de você ter uma série de outras coisas. No Memorial, por exemplo, você tem um museu de carros, tudo isso foi um parquinho para as crianças, um playground. Tudo isso foi concebido para que a pessoa se sinta num lugar agradável, não se sinta num lugar tétrico, justamente o que você falou. Você estava falando que trabalha lá um bom tempo, né? E a gente estava conversando que você no início ficou eu vou trabalhar num cemitério, num memorial, não sei se é legal, porque é um assunto mórbido mesmo, né? Na realidade, veja bem, eu trabalho lá há 28 anos. Então, o que acontece? Eu tenho de formação universitária, eu sou publicitário de formação e pós-graduado em marketing. Na época nem eu era pós-graduado quando fui convidado a trabalhar. Então você imagina, eu trabalhava no jornal Tribuna. Então na época eu fui convidado a trabalhar no Memorial. Eu falei, mas trabalhar com cemitério, nossa, meu ramo é outro. Eu trabalhava com vendas dentro do jornal Tribuna. E eu fiquei meio assim, mas poxa, trabalhar com cemitério. Hoje eu tenho um orgulho tremendo daquilo que eu faço. É uma empresa assim, corretíssima em tudo que ela faz, tanto com os funcionários como também com as pessoas, nossos clientes, essa coisa toda. Uma outra coisa interessante, eu treino hoje equipes, eu dou palestras sobre o Memorial, então é uma coisa que no começo eu tinha assim, aquele receio. Hoje eu tenho um orgulho enorme daquilo que eu faço e praticamente metade da minha vida, são 28 anos dedicados ao Memorial, né? E a gente sabe que o Memorial tem um serviço de crematório, né, que é bem conhecido. Na verdade, ele é o primeiro da região e o primeiro de iniciativa privada do país, é isso? Primeiro de iniciativa privada, ele foi lançado em 14 de abril de 1999. Até então, no Brasil, até 14 de abril de 99, só existiam 3 crematórios de iniciativa municipal, né? Então, o primeiro que surgiu foi o Memorial. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, o Memorial é o único crematório que existe em todo o litoral paulista, não existe nenhum crematório. Uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvidas, o crematório é onde é? É dentro do Memorial. Então, o complexo todo, não só a sala de cerimônia, onde é feita a despedida, essa coisa toda, mas o próprio forno crematório, ele é dentro do complexo do Memorial. Então, não existe nenhum outro crematório no litoral, crematório mesmo, eu digo o forno crematório dentro. É que as pessoas às vezes pensam, vai para o interior, vai para outro local, não é feito lá não, é feito lá É feito mesmo. dentro do Memorial, tanto que o que acontece, a devolução de cinzas, nossa, acontece em 24 horas se a pessoa necessitar.
e de 24 no máximo 48 horas. Então o que acontece? Algumas pessoas, quando são espíritas, elas solicitam que a cremação seja feita após 72 horas. Então é mantido esse desejo da pessoa, né? Então não é porque a gente queira, é que agora existe essa coisa de poder ser feito. Então o único crematório que existe na cidade de Santos, em todo o litoral do estado de São Paulo, é o do Memorial. Vocês têm um forno só? É mais de um forno? Como é que funciona? Nós temos um forno só, mas é um forno moderníssimo, é um forno estrangeiro, não é um forno nacional. Então ele é muito moderno, então O tempo de crematório, por curiosidade, quanto dura mais ou menos? Uma cremação aproximadamente 2 horas e meia. É né? bastante tempo, achei que era uma coisa mais rápida. Não é, 2 horas e meia e você ainda tem, por exemplo, depois que você faz o processo de cremação, existe o resfriamento das cinzas, né? Então o que acontece? Você vai demorar em torno de umas 3 horas, né? Porque até você cremar 2 horas e meia, no Brasil uma coisa que as pessoas não têm noção, é a lei federal, inclusive, é obrigado a ser cremado com caixão. Não existe essa coisa de se tirar o caixão. As pessoas têm essa curiosidade, então a única coisa que se permite remover são as peças metálicas que existem no caixão, né? Alça, cruz, essas coisas, e o vidro. O resto é cremado com o caixão e tudo. Aí as pessoas perguntam, mas não vai misturar e tudo? A densidade da madeira é muito leve, né? Com um calor aproximadamente 900 a 1000 graus, então praticamente evapora. O que você vai realmente perceber é que vai sobrar cinza, ou seja, fragmento de osso, na verdade. E o Memorial, ele tem um recorde, né? Que ele é o cemitério mais alto do mundo. Ele, inclusive, está no Guinness Book, né? Atualmente, quantos lóculos existem? Aproximadamente em torno de 25 mil lóculos. É uma distribuição de 5 prédios, sendo 2 de 10 andares e 3 de 14 andares. O primeiro recorde do Memorial foi com 10 andares. O segundo recorde começou com 14 andares, né? Nós temos um projeto depois futuro. Nós temos uma base nesse 5º prédio, ele é totalmente preparado, a infraestrutura dele, para que se suba até 32 andares. Não tem uma previsão de quando isso vai acontecer, mas ele é preparado para isso, entendeu? Então... E aí aumentaria para quantos lóculos esse prédio? Aí é uma coisa... Porque hoje já é o local que tem mais lóculos no mundo, ou não? Eu acredito que em cemitério vertical, sim. Em campas, não, né? Porque existem cemitérios gigantescos. Por exemplo, você pega o cemitério do Araçá, em São Paulo, que é mais de 1 milhão de campas, então é uma coisa gigantesca. Um cemitério já também centenário, né? Agora, em questão de cemitério vertical, sim. Uma outra coisa que nós temos também, que foi homologado recentemente, nós temos um prêmio do cemitério mais completo do mundo. Porque o Memorial ele tem, além do crematório, dos lóculos, nós temos o cinerário, onde se guarda a urna de cinza, nós temos o ossário, e o grande diferencial são os mausoléus que a gente tem. Então isso faz com que você seja considerado o cemitério mais completo do mundo hoje. E em relação, não sei se a gente pode citar aqui, em relação de valores de cremação. As pessoas têm é muito difícil fazer uma cremação. Hoje em dia é muito facilitado, né? Olha, a gente tem um financiamento próprio, que pode ser feito até em 36. A questão de valores depende muito daquilo que a pessoa escolha. Por exemplo, eu tenho urnas que são obras de arte, são urnas feitas de bronze. Então essas geralmente têm um valor um pouco maior. Nós temos urnas para quem, por exemplo, a pessoa que não queira guardar as cinzas e queira espargir, tem gente que nós temos urnas ecológicas para a pessoa plantar, que é o renascer de uma nova primavera. Mas uma coisa que é interessante vocês saberem, independente ou não de se cremar, muitas pessoas ainda continuam adquirindo lóculo. Por quê? Eu quero ter a referência. Se eu jogo no mar, eu perco, né? Eu perco a minha referência. Então, por que, por exemplo, que a gente viu agora recentemente, o dia de finados, cheio, o memorial lotado de gente, porque eu quero visitar. Então, mesmo que a pessoa adquira a cremação, ela acaba adquirindo o lóculo também, porque ela tem um lugar que ela vai guardar. Até a gente brinca que essas urnas de cinza, no bom sentido, com todo respeito, essas urnas de cinza, na realidade, são porta-joias, porque estão carregando uma joia de família. O senhor estava relatando a questão de finado, a gente sabe que Dia dos Pais, Dia das Mães, vocês sempre fazem um evento, algum show, né, para amenizar o momento mesmo. Porque na realidade o que acontece é o seguinte, a grande mentalidade que se tem você quando conviveu com aquela pessoa, você conviveu com ela com alegria. Então quando você traz esses shows, por exemplo, agora em finados nós tivemos o Altemar Dutra Júnior, ele é muito simpático, desceu do palco, e o pessoal... Porque essa interação, você larga de lado um pouco a tristeza e vivencia um momento feliz. Muitas das pessoas que assistem esses shows, elas assistem nos andares onde tem os parentes sepultados. Para ficar próximo ao parente e poder
vivenciar o show. Então, por exemplo, a gente já teve Angela Maria, Jair Rodrigues, agora Roberto Leal, Gessé e por aí vai. O pioneiro foi o Manu Lotero. O primeiro show que aconteceu no Memorial, mais de 20 anos atrás, muito mais do que isso, foi o Manu Lotero. Daí abriu e aí a gente continua fazendo. É que com a questão da pandemia nós ficamos sem poder fazer isso durante 2 anos. E retomamos agora em Finados, e foi uma coisa que a gente ficou meio assim, né? Finados, não sei o quê. Nosso pessoal, acho que o pessoal está precisando, né? Precisando dessa coisa, dessa alegria, né? Porque a gente, se você analisar, a gente faz 2 anos que nós estamos vivendo um luto, né? Então foi uma coisa muito, muito gratificante você ver a alegria das pessoas em poder ter esse momento particular. Eu vou pedir para o senhor continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque o nosso tempo estourou, tudo bem? A gente volta a tocar sobre esse assunto. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o gerente de relacionamento da Memorial Necrópole Ecumênica, Sérgio Lascani. Sérgio, a gente estava falando no final do primeiro bloco, né, a questão de datas comemorativas que o Memorial sempre prepara alguma coisa para os familiares não ter aquele momento tão difícil, né? No Dia dos Pais, você lembra que seu pai não está ali, no Dia das Mães, sua mãe não está ali, e vocês sempre fazem uma programação diferenciada. E você estava falando da pandemia, né? Você sentiu que nesse agora, recentemente tivemos dias de finado, as pessoas estavam bem emotivas, bem precisando desse momento? Eu acho que sim. O que acontece é o seguinte, aquilo que eu estava até comentando, fazem 2 anos que a gente está vivendo praticamente nessa questão dessa pandemia, nesse luto. E agora com esse processo de vacinação, que as pessoas estão tendo um pouco mais de liberdade, a gente via que a necessidade das pessoas, como a gente teve agora a apresentação da Altemar Dutra Júnior, de poder, sabe assim, expressar alegria, de comemorar alguma coisa. Não comemorar, porque finados geralmente você não vai comemorar nada, mas ter essa liberdade de poder estar junto com o seu familiar ali no memorial e poder prestar essa homenagem. E a procura por cremações ainda é grande? Ou vocês têm um levantamento? Olha, ela é mais ou menos equiparada entre cremação e lóculo, é praticamente igual. Porque o brasileiro, ele tem um conceito que é muito interessante, é o seguinte, ele quer ter um ponto de referência. Certo. Então, até pode aumentar o número de cremações, sim, mas vai sempre estar equiparado com as vendas de lóculo, porque a pessoa quer ter um ponto de referência. É difícil a pessoa levar a urna embora para casa? É mais espargir, raro? às vezes, ou gente, levar para casa é muito difícil. Às vezes, ou vai espargir em algum lugar, ou vai colocar no jardim, ou vai deixar no próprio memorial. Então, as pessoas usam os lóculos, ou se não quiserem os lóculos, nós temos um espaço chamado cinerário, que a pessoa guarda as urnas de cinza, então ela vai guardar lá, entendeu? Porque ali, inclusive, ela quer visitar, vai estar com a identificação, com o nome, essa coisa toda. E você estava falando em relação à pandemia, né? Como é que foi esse momento, né? Na pandemia, o memorial, como é que ele trabalhou com as pessoas? Teve que limitar o número de pessoas para participar de velório? Olha, o que acontece é o seguinte, no início mesmo da pandemia, nem velório podia ter, né? Porque você lembra, os decretos, não eram as pessoas às vezes achavam que era o próprio memorial, mas não é o memorial. São os decretos que aconteciam estaduais, municipais, que você não poderia fazer nada. Hoje você já tem uma liberdade um pouco maior, entendeu? O que é muito triste, às vezes, você vê um familiar, quando ele perde um parente, não ter o direito ao luto. Sim, é difícil. Não ter o direito a fazer um velório. Parece que não fechou um ciclo, né? Justamente. Então, o que acontecia? Muita gente às vezes perdia um parente que estava internado há 15, 20 dias, até muito mais, e perde aquele parente depois de 30 dias. Então, o que acontece? E eu não tive a oportunidade de me despedir dele. Eu fiquei distante dele. Então, você via que como é importante a pessoa poder vivenciar o luto dela. Ela ter aquele espaço dentro de um velório, dela poder se despedir, de prestar uma homenagem, os próprios colegas, essa coisa toda. E a gente sabe até que reduziu o número de tempo do velório, né? Isso também está ocorrendo. Ainda está. E olha, eu vou te dizer uma coisa, talvez torne-se até uma tendência. As pessoas não fazerem tanto, não posso afirmar, mas diminuir um pouco mais, sim. Eu acho que também prorroga um pouco a dor, né? Porque, infelizmente, não tem muito o que fazer naquele momento, né? Você viu hoje uma coisa interessante. Antigamente as pessoas viravam à noite, sim. velórios, essa coisa toda. Hoje as pessoas procuram fazer dentro de um horário, óbvio que a gente tem as regras que você é obrigado a seguir, de tempo,
Mas as pessoas querem fazer de uma coisa que não prolonga, como você falou, ficar prolongando um sofrimento mais, não adianta. Acho que você ter a oportunidade de homenagear, se despedir, tudo bem. Então, eu acho que vai ser uma tendência, não só no Brasil, mas acho que mundial, essa coisa de você diminuir o espaço de tempo. E eu vi que agora vocês também oferecem um serviço de velório online, para parentes que estão longe, não vão conseguir chegar. Isso começou com a pandemia? Como é que surgiu essa ideia? O velório online, para você ter ideia, nós somos o pioneiro no Brasil, já aconteceu há muitos anos. Então, o que acontece? Nós já tivemos casos, antes da pandemia, nós já fizemos velório online, por exemplo, faleceu um familiar, a grande parte da família dele era na Espanha. Então, você libera sem ônus nenhum para a pessoa, não gasta absolutamente nada. Óbvio que a gente tem que ser avisado antecipadamente, em torno de 2, 3 horas antes, para preparar todo o equipamento. Aí você vai liberar para a pessoa um link para o familiar com uma determinada senha, porque não é aberta, é uma coisa privativa. E aí é feito esse velório online. Então nós tivemos a interação de familiares que estavam dentro da sala de velório com familiares na Espanha, no Canadá, na Bahia. Então tem essa coisa. Então o Memorial foi pioneiro nessa coisa de fazer o velório online. Entendeu? Isso há muitos anos já, não sei quantos anos, mas eu te garanto que é muito mais de 10, 12 anos, com certeza. Nossa. E é muito procurado ou às vezes depende sim, da depende muito, situação, mas né? principalmente quando a pessoa, por exemplo, você vê aqui uma cidade como Santos, é uma cidade em que muita gente vem, se aposenta e vem morar aqui. Então muitos desses familiares não moram aqui, moram fora. Então geralmente é feito isso. A gente, olha, tem uma boa procura justamente por esses parentes que não moram na região. E falando em tecnologia, a Memorial também ela tem uma parte de monitoramento na questão de segurança. Eu queria que você falasse um pouquinho, 24 horas, como é que funciona? Ela funciona 24 horas em todas as áreas do Memorial, todas. Externa, museu, todos os andares, restaurante, digamos assim, plantão, todas as áreas existe um monitoramento e funciona 24 horas com equipamento, inclusive com infravermelho, essa coisa toda, porque às vezes você sabe que às vezes à noite, essa coisa toda. Então existe essa preocupação por 2 motivos. Primeiro, pela segurança de quem visita. Sim. E primeiro que a gente sabe que as pessoas, o que elas fizeram com a gente ali? Elas deixaram alguém que era muito importante na vida dela, então nós vamos cuidar. E uma outra parte que eu vi no site de vocês é a questão do tour virtual, né? Como é que surgiu essa ideia da pessoa conhecer para deixar... Isso. Hoje em dia, principalmente o jovem, o pessoal mais jovem, que eu estou brincando, mas você vê, minha mãe tem 83 anos. Minha mãe um dia me ligou, filha, aconteceu uma coisa comigo. Eu falei, o que aconteceu, mãe? O WhatsApp saiu do ar, eu estava desesperada. Então hoje a gente acha que esse tour virtual é só para o jovem. Não, as pessoas gostam, porque muita gente, inclusive, antes até de comprar, ela faz esse tour para entender a concepção do memorial, o que é, e ela já vai mais segura. Então é muito legal, né? É uma coisa que você viaja dentro das salas, essa coisa toda, sala de cerimônia do crematório, os andares, essa coisa toda. A gente sabe que lá dentro do memorial tem uma gruta e tem pessoas que falam que os desejos são atendidos lá dentro, né? Mas eu quero que você me responda sobre isso, fale um pouquinho mais sobre a gruta no próximo bloco, tudo bem? Tudo bem. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o gerente de relacionamento da Memorial Necrópole Ecumênica, Sérgio Lascani. Sérgio, a gente estava falando em relação a uma gruta que tem lá dentro do memorial, que todo mundo fala, ó, lá os desejos são atendidos. Queria que você falasse um pouquinho dessa Essa cultura. Gruta chama-se Nossa Senhora da Assunção, né? Aliás, não, perdão, lá dentro tem Nossa Senhora da Assunção. Essa gruta é em homenagem à mãe do seu Pepe. Maria Astucci. Maria Astucci é o nome da mãe dele. E é muito interessante o seguinte, essa gruta ela é muito especial, porque ela tem um riozinho bem pequenininho de água, um lençolzinho de água. Muitas pessoas você pega lá, porque nós deixamos alguns lugares para a pessoa poder fazer uma oração, alguma coisa do gênero, pega aquela água, faz o sinal da cruz, às vezes toma, porque é água limpa, limpinha, limpinha. Então, tem gente que bebe. Então, o que acontece? A gente vê muita gente pedindo por saúde, uma série de outros parentes. Então, você não vê ela como um lugar tétrico, você vê como um lugar, assim, místico, entendeu? E ela é muito bonita. Aliás, eu te convido um dia para você conhecer, porque ela é muito bonita. Ela tem uma iluminação, então você vê aquele fio d'água descendo e é muito bacana. E as pessoas vão ali para fazer pedidos, essa coisa toda.
E lá dentro também tem um museu de veículos antigos. Parece até que esse museu ele fazia parte do City Tour da Prefeitura de Santos. As pessoas paravam lá para conhecer. Como é que funciona? Ele fica aberto todos os dias? Tem uma época que ele é aberto quando tem o dia de finados? Como é que funciona? Olha, ele é aberto todos os dias, Todos os dias. Quando tem alguns eventos, por exemplo, próximo, às vezes, alguma apresentação, alguma coisa, a gente fecha por questão até de segurança das pessoas. Sim. Mas ele é aberto todos os dias à visitação. Uma coisa que é interessante também é ressaltar que todo o acervo é da família Altitude. Todo o acervo. Né? Então você aqui, eu estava comentando com você antes da gente começar, eu vejo crianças conversando com o avô, porque para elas não sabiam que existia uma bicicleta que tem a luz, que é o dínamo. Então você tem moto, bicicleta, você tem carros assim raríssimos, inclusive jardineira, 1929. Você tem romizeta. Nossa, tem. Quantos veículos tem mais ou menos? Você tem uma ideia? Não tenho uma ideia, mas tem mais de 50 com certeza, Bastante. muito mais até. Se você chegar só em bicicletas, em motos e tudo, então o acervo já quase chegando a mais ou menos uns 100. Entendeu? Uma coisa assim, fora que ainda tem, que não está exposto ainda ali, que está sendo restaurado. Porque ali, por exemplo, uma curiosidade muito, muito interessante, todos os veículos funcionam. Existe uma equipe de mecânicos que faz funcionar. Então eles andam. Interessante. Eles não estão ali única e exclusivamente para enfeite. Eles andam. Mas quem quer dar uma voltinha, como é que pode ir? Não, por né? enquanto aí não dá, né? Mesmo porque ali é uma coisa muito assim, da pessoal, família. É uma pérola, né? Digamos assim. É isso mesmo. Uma relíquia. Então você tem carro de corrida 1936, então tem umas coisas assim muito legais. E hoje é um ponto turístico. Aliás, o memorial, para quem não sabe, ele tem até um número cabalístico, ele está no número 7 na Secretaria de Turismo como ponto, tanto na Secretaria do Estado como município, como ponto turístico. Nós já recebemos alemães, japoneses, que às vezes vêm essas viagens de navio, outras pessoas de outros estados, para visitar como turista. Porque as pessoas nunca viram um cemitério tão alto. Não, os alemães quando estiveram, quem atendeu inclusive fui eu na época, eles ficaram maravilhados, eles falaram que não sabiam que no mundo existia um negócio tão lindo como esse. Entendeu? Palavras dele, e olha que nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Né? Verdade. E a Memorial inovou também com relação à cremação a pets, né? Queria que você falasse um pouquinho desse mercado, como é que foi a ideia. Eu acredito que hoje quase todo mundo tem um pet, então é um momento bem... Porque o pet é uma pessoa da família, né? As pessoas consideram. O pet, inclusive, chama-se Pet Memorial, né? Ele surgiu há 21 anos atrás. Ele surgiu por amor. O amor que o seu Pepe tinha por uma cachorra chamada Pupi, né? E o que acontece? Ele começou a pensar, o dia que ela não estivesse mais com ele, o que ele iria fazer? Através desse amor é que surgiu a ideia de se ter o Pet Memorial. Né? Nós fazemos toda a remoção aqui em toda a Baixada Santista, ele é localizado em São Bernardo do Campo. Ele foi o pioneiro não só no Brasil, como em toda a América Latina. Foi o primeiro crematório de animais que surgiu na América Latina. Nós estamos situados numa área em São Bernardo de mais de 11 mil metros quadrados. Nós temos salas de despedida de São Francisco Ecumênica. Então é uma coisa que a gente fala, e que você falou, é uma grande verdade. Hoje é um membro da família. Né? Não sei se você sabe, no Brasil hoje existem 57 milhões de cachorros contra 48 milhões de crianças de 0 a 14 anos. Tem mais cachorro. Não que a pessoa não vai ter filho. Hoje as pessoas estão tendo filho acima de 35 anos. Sim. Estabilidade financeira, de emprego e casa própria. Sim. Então, nesse inteirinho que ela não tem, são os animais que vão liderando aí. E a procura é muito grande? Sim. Nós temos dois modelos, como o próprio memorial tem. O nosso cemitério, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer isso de forma preventiva e no pronto atendimento. A mesma coisa acontece com o PET. O PET você tem uma coisa chamada PET Life, que você pode fazer preventivamente. Quando vier acontecer alguma coisa, você tem como fazer. Esse Pet Life, inclusive, é interessante no aspecto que você tem uma rede de credenciados, principalmente aqui na Baixada Santista, onde você tem desconto em banho, tosa, consulta, essa coisa toda. Então você usa em vida. Né? E você também, quando acontecer alguma coisa, você já está prevenido. E tem o pronto atendimento, que funciona 24 horas, a remoção durante 365 dias por ano. Não para. Legal. E Sérgio, a gente recentemente, junto com a SESC, a Memorial SESC,
firmar uma parceria para desconto entre os associados e os funcionários das nossas associadas, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria. Olha, isso é muito bom que você falar, porque o que acontece é o seguinte, essa parceria foi feita para que as pessoas comecem a pensar preventivamente. Porque pela experiência que a gente tem, 28 anos que a gente tem de experiência, é muito triste quando você vê uma pessoa, acontece um contratempo na vida dela e às vezes naquele momento ela está descapitalizada, não está com a cabeça para resolver essas coisas, então deixa para cima da hora. O que a gente faz quando faz um convênio desse? A pessoa tem tanto desconto, tanto na aquisição de uma cremação, como na aquisição de um lóculo. Então são descontos diferenciados, por exemplo, no lóculo pode chegar até 45% de desconto, até uma coisa muito grande. Então, o que acontece com isso? Onde a pessoa, ela faz de forma preventiva. O dia que vier acontecer alguma coisa, ela já tem. Por exemplo, uma coisa que a pessoa às vezes não sabe, que uma cremação, eu posso fazer no meu nome, mas eu posso usar para um outro familiar. Óbvio que é individual. A partir do momento que eu utilizar, encerrou. Então, é muito bom que a pessoa tenha essa preocupação. Outra, são convênios por tempo determinado. Então, não é aquele convênio que é perpétuo. Vitalício. Vitalício. Então, o que acontece? O interessante, até foi bom você falar isso, nós estamos sendo muito procurados já pelo pessoal da associação. Está sendo feita a divulgação e nós já tivemos 2 procuras de ontem para hoje. Pessoal querendo informação de lóculo, informação de cremação. Então, toda empresa que seja associada e os funcionários queiram nos procurar, é só ligar nos nossos plantões, as pessoas já sabem dos descontos que são praticados para a associação e vão melhor lhe atender. Isso é muito bom que a pessoa comece a pensar de forma preventiva, ela evita uma dor de cabeça enorme futuramente. Que infelizmente é uma coisa que todo mundo vai passar, a gente tem que fazer a prevenção, não tem jeito, né? É a melhor coisa que você pode fazer, porque às vezes o que acontece, você, suponhamos que um parente seu tem uma internação longa e você teve um gasto muito grande. Na hora H, puxa, como é que você vai fazer? Você está desfalcado. Porque o que acontece? Na hora de um pronto atendimento, a diferença em valores é diferente. E as condições também para que você possa fazer. Então, você veja bem, a gente, quando faz de forma preventiva, primeiro, você está com a cabeça sossegada, você pode pensar de uma maneira que você consiga colocar dentro do teu planejamento familiar. Nós temos pessoas treinadas justamente para chegar num consenso. O nosso principal objetivo, quando o pessoal da associação nos ligar, é chegar num consenso com ela, da melhor maneira possível. Sérgio, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa e dizer que a SES tem que estar de portas abertas para Memorial. Quando vocês precisarem, contem conosco. Muito obrigado. O ACS na TV fica por aqui e até a próxima.